Saiu Datafolha e, meu amigo, tá dramático. Está dramático. Dramático, mas eu já posso cravar aqui, tá? Com esse Datafolha, e o Datafolha era um instituto que dava o Marçal em tendência de queda, o Marçal já está no segundo turno. Bomba, bomba, bomba. Porque assim, o Marçal saiu o quê? De 21 para 26? 24? Ó. Exatamente, ó. 21, 24. O Boulos saiu de 25 para 26, o Nunes caiu de 27 para 24, ou seja, o Nunes entrou numa queda acelerada. E o Marçal saiu de 21 para 24, tá? Dado que saiu uma pesquisa Atlas, que pega uma tendência similar, tá? Dá para cravar que o segundo turno é Guilherme Boulos versus Pablo Henrique. Guilherme Castro Boulos versus Pablo Henrique Costa Marçal, tá? E eu falo isso porque há uma convergência entre o Instituto Datafolha e o Instituto Atlas, que tem métodos diferentes de trabalho e que agora estão entregando para vocês aí, tá? E neste cenário, tá? Precisamos colocar aqui para vocês, nesse cenário, o provável, não é que ele já levou, mas o provável vencedor no segundo turno é Guilherme Castro Boulos. Vejam a curva, tá? O que acontece? Agora na reta final, né, aqueles que dispõem de um eleitor com mais força, mais convincente, subiram. E outra coisa que fica bem claro, tá? Porque a gente tá cruzando agora os dados com os outros, esses ataques que fizeram ao Tarcísio / Nunes na reta final estão cobrando um preço ao Nunes e mudaram o jogo. Porque vocês olham ali as pesquisas recentes, né? A gente pega ali, quando a gente fez os acompanhamentos das pesquisas da Datafolha, volta ali, desce, tá? Do começo de setembro, só não, sobe. Do começo de agosto, agora sobe. Até agora, até mais ou menos do meio ali. O Marçal tava numa tendência lenta de queda e o Nunes subiu, que foi quando veio a televisão. Agora na reta final, houve um esforço muito grande de boa parte do bolsonarismo, nesse racha que teve, em tirar os votos do Nunes e levar eles pro Marçal. E esses votos foram pro Marçal. Acho que tá bem claro para vocês. O Marçal levou esses votos e ele virou o jogo. E o eleitor tomando as decisões agora. Agora tá tendo a virada. Amanhã, aparentemente, tem Datafolha também. E imagino eu que o Datafolha de amanhã, o caixão já esteja fechado. O Marçal deve estar um 26, 23 pro Marçal ali comparado com ele. E o Boulos subindo ainda, mantendo a liderança. Tá? Tem aí simulação de segundo turno? Vamos lá. Sobe, sobe, sobe. Primeiro cenário de segundo turno. Nunes versus Boulos. Ricardo Nunes, 52% contra 37% do Boulos, tá? Segundo cenário, Nunes versus Marçal. Nunes, 56%, Marçal, 28%. O Nunes, o que é o lance? Ele tem rejeição menor, é um candidato de centro, então ele consegue pegar público dos dois lados no segundo turno, e ele ganha dos dois no segundo turno. Esta era a tese do Tarcísio para evitar uma vitória do Boulos em São Paulo. Se joga esse Nunes no segundo turno, esse Nunes pega e ganha. O problema é chegar no segundo turno. A ideia é o seguinte, conversando, uma vez eu tive uma conversa com, eu não vou citar o nome da pessoa, mas um cara muito inteligente que trabalha para o instituto, que eu coloco em um desses três principais institutos, sempre falo, Datafolha, Quest e Atlas são os melhores. Eu não vou citar qual cara do instituto, mas eu conversei com um cara grande de um desses três institutos. Ele me falou uma coisa que a gente já trabalhava instintivamente, mas ele falou, não, pode escrever em pedra, que é a ideia de que você tem dominâncias em campo. Então, na direita ou na esquerda, você tem que ter um candidato que estabelece a dominância. Não necessariamente esse cara é o cara que consegue ganhar no segundo turno, mas ele estabelece a dominância no próprio campo ideológico. E quem estabeleceu a dominância no campo ideológico da esquerda foi o Boulos. E o Marçal estabeleceu a dominância no campo ideológico da direita. Como ele estabeleceu a dominância no campo ideológico da direita, por mais que ele perca no segundo turno pro Boulos, ele ganha do Nunes no primeiro turno. E aí entra esse cenário final aqui, ó. Vamos lá, desce. Boulos versus Marçal. O Boulos ganha no segundo turno de 48 a 36. E esse é o problema. Tem gente comprando um direitismo de salão, né, pra ficar, o Marçal faz o M, e estão levando um Guilherme Boulos. A população de São Paulo está sendo levada a erro e tá ganhando um Guilherme Boulos.
O eleitor antipetista tá sendo burro no cálculo e tá levando o Guilherme Boulos de presente. Eu quero, pessoal, vamos ver se saiu já a rejeição da Datafolha, vamos pegando os dados disso. Por quê? Porque tá me espantando uma subida tão veloz do Pablo Marçal, ao mesmo tempo que ele apresenta uma derrota por 12 pontos percentuais no segundo turno pro Guilherme Castro Boulos, tá? É pior do que no caso da Atlas. No caso da Atlas havia uma vantagem do Boulos de 8 pontos, que é uma vantagem considerável, tá? Reversível, mas considerável, tá? Uma vantagem do tipo, olha, se tudo rolar normal, no segundo turno o Boulos vence, tá? Mas, no tocante aqui ao Datafolha, porra, 12 pontos. 12 pontos de vantagem. 12 pontos de vantagem, assim, é muito difícil pro Marçal reverter. Muito difícil pro Marçal reverter. Tá? E aí a gente tá pintando um cenário que é bizarro pra vocês que estão assistindo, que é a Prefeitura de São Paulo, o terceiro orçamento do Brasil entregue no colo do PSOL. O PSOL pegando o terceiro orçamento do Brasil. E vai ser animal esse segundo turno. De um lado você vai ter o PSOL tentando pegar o terceiro maior orçamento do Brasil, e do outro uma quadrilha de estelionatário. Vai ser isso, uma quadrilha de estelionatário contra o PSOL disputando o segundo turno. É distópico, eu vou mudar o MBL de cidade, não tem sentido ficar aqui. Não tem sentido. E a São Paulo vai virar um caos, não importa qual seja o segundo turno. Eu já falei pra vocês, com esse trio aí disputando a eleição, Nunes, Boulos e Marçal, o que nós temos é o seguinte, a cidade com certeza vai ficar uma bosta nos próximos 4 anos. Fato dado, tá? Agora são bostas diferentes, entendeu? Se São Paulo cair na mão de um estelionatário ou de um pissolista, tá? O game é um game de... Assim, vai usar, vai fazer uma coisa que o pessoal faz em todas as prefeituras que ele administra, que ele pega militantes do Brasil inteiro, joga lá e transforma aquilo numa estrutura político-partidária própria. O PT já fez isso com a Erundina, tá? Assim, é o que as esquerdas fazem, e o PSOL, que é um partido pequeno pra médio, tem tendência de crescimento, eles vão inflar. Vai ser um inferno São Paulo na mão do PSOL. Do lado aqui, com o estelionatário, pelo amor de Deus, cara. É outro cenário grotesco, que é o cenário de roubalheira, que é o cenário de usar a cidade como um jogo de marketing. Enfim, cara, prestem atenção. Aquilo que eu falei da tese da dominância no próprio campo, tá? Tá aqui. Veja só isso na tela, põe aí na tela. Datafolha, rejeição a Marçal chega ao pico de 53%, ante 38% de Boulos e 23% de Nunes. Eu volto a colocar, preste muita atenção, vocês estão nos assistindo. O Marçal é o mais rejeitado e a rejeição chegou num pico de 53%. Ou seja, ele é praticamente inviável. Praticamente inviável, tá? No segundo turno. A rejeição do Boulos, dado que é o Boulos, está muito baixa. E aí, né, os marqueteiros do Boulos que apostaram numa estratégia pau mole para a eleição inteira, que é fica quieto, fala que você é um bolo. Esses caras estão falando, viu, vai na manha, que vai o Marçal no segundo turno e você ganha o Marçal. A turma do Boulos, que tá jogando a estratégia da maciota, esses caras estão comendo bolo agora, assim, loucamente. Por quê? Porque a estratégia deles está funcionando, tá? Boulos teve boa parte da sua campanha criticada, tá vendo o seguinte, tá indo pro segundo turno contra o Marçal, e o Marçal com 53% de rejeição, tá? Olha a desgraça que está pintando. Eu falei pra vocês, dentre todos os cenários, o cenário Boulos versus Marçal era de longe o pior, porque o Boulos com certeza grande e o Marçal ainda sai grande em âmbito nacional pra disputar a eleição presidencial, o que é o maior desastre de todos, tá? Assim, o desastre Boulos versus Marçal no segundo turno é a vingança de São Paulo contra vocês do resto do Brasil, tá? Que ficaram torcendo pro Marçal. Essa é a real. Ferraram São Paulo, estão botando Boulos de prefeito aqui, São Paulo. Ah, beleza. Fica com o Marçal grandão aí. Fica com o Marçal grandão aí, ó. Tá? Vocês sabem. Vou falar o seguinte. Quero que alguém coloque no chat, tá? Como ter 3 ministros do STF nomeados pelo Lula no ano de 2020, até o ano de 2029, senhor Rafael Rizzo? Eleja o Marçal. Vote no Marçal. Se você votar no Marçal, o Lula vai colocar 3 ministros do Supremo até 2029. Você, como? Muito simples. Você vai votar o Marçal, ele vai pro segundo turno, ele vai perder do Boulos, vai ficar fazendo campanha presidencial e será o principal nome da direita para a presidência da República em 2026. Aí,
como ele tem uma rejeição alta, e ele vai participar de qualquer forma, que ele não tá ligando pras consequências, esse cara vai perder a eleição pra presidente em 26, o Lula se elege e nomeia 3 ministros do Supremo pra entre 2027 e 30. E na prática, vou falar pra vocês, o direitista brasileiro com seu QI de ameba vai nem ligar, porque ele vai achar que tá se... faz o M, sistema! O Xandão agora tá... estourando champanhe. Xandão tá fazendo um M de Moraes, tá... Xandão tá chorando de dar risada. O Xandão, nesse instante, né, tá rindo. Meu Deus do céu, essa galera são uns retardados. É isso, né? Parabéns pra direita. Galera, gente, vocês estão nos assistindo, todo mundo, palmas pra direita brasileira, que é o bloco político mais retardado que existe. Palmas. Tá? Impressionante. Que campo político, que bando de retardado. Quando a galera se tocar assim, meu Deus, o Boulos pode ganhar? Mas eu fiz o M, eu achei que o sistema... Vamos lá, vamos ler a notícia aí, Datafolha, vamos entender a rejeição da galera. Ó. A rejeição ao influencer Pablo Henrique Costa Marçal voltou a crescer e chegou ao pico de 53% dos eleitores paulistanos, mostra a pesquisa Datafolha. Seus outros principais concorrentes, Guilherme Castro Boulos e Ricardo Nunes, marcaram em rejeição 38% e 23% respectivamente. No caso do psolista, o número não mudou e no caso do prefeito, oscilou 2 pontos para cima. O que eu queria dizer com isso? Vejam só que no primeiro turno, a rejeição significa que você não tem muito espaço de crescimento. Você tem uma rejeição muito alta, você não tem muito espaço de crescimento. Mas o que você tem? Né? O Marçal está conseguindo retirar os seus votos, não de um eleitor indeciso, mas de um eleitor do Nunes. Ele está arrancando assim, o que restava de naco dentro do eleitor do Nunes. Então, quando você pensa o seguinte, quando você tira um voto de um concorrente direto seu, vale 2, porque você tirou um dele e você ganhou 1, entendeu? Então, cada 1% que ele tira do Nunes significa 2. E ele fez isso, ele tá tomando esses votos do Nunes agora, tá? Por que ele não sobe tanto, se não vai ter uma curva exponencial, o Marçal vai aparecer lá no resultado com a Abreu com 35%? Porque ele tem uma rejeição muito alta, a rejeição realmente é bem alta, tá? Entre as mulheres, 59% rejeitam votar no candidato PRTB, índice mais alto que o registrado entre homens. Tá, 47%. Impressionante, hein? Assim, quase 60% das mulheres de São Paulo não votam no Marçal, e isso tende a subir, senhor Rafael Rizzo. Eu vou ligar agora para o Orlando Lima, tá? A tese do Renan de mulheres brancas caiu por terra. Não, a mulher branca, ela vai fazer, ela vai votar no Boulos. Ela vai continuar fazendo merda. Né? Entre as Alô? Estou ao vivo aqui, senhor Orlando, direto do... Eu sei, estou te acompanhando. Sua audiência cativa. Maravilhoso. Estou aqui falando da sua ponderação, porque eu não sei se o Datafolha utiliza a tua lógica, a lógica que você levantou do comparecimento, né, nas urnas, porque o comparecimento das mulheres nas urnas é bem maior que o dos homens, né? Sim. E... O eleitorado de São Paulo ele já tem tem mais mulheres do que homens, e elas também comparecem mais do que homens. Então, o que me parece? Porque assim, eu tô vendo aqui a rejeição do Marçal, quase 60% das mulheres rejeitam ele, entendeu? E isso pra mim é um dado inviabilizante num segundo turno, não sei o que você acha. Mas muito alto mesmo. Queria saber a tua leitura disso e se... Não sei se chegou a ver se a Datafolha apresenta esse tipo de ponderação que você faz. É isso, a gente está buscando agora a estratificação dos dados do Datafolha. Já mandei no grupo de dados de análise que nós temos com estatísticos. Estamos buscando exatamente todos esses dados estratificados para fazermos a nossa ponderação sobre o Datafolha e aí já conseguir lançar no clube completo, com Atlas, Paraná Pesquisa, Quest e com o Datafolha, que são os 4 principais institutos agora. Perfeito. Mas qual é o ponto? Tudo que a gente observa, e a gente está tentando fazer sempre uma ponderação sobre resultados, me faz crer primeiro que, não sei nesse Datafolha em específico, mas o Datafolha, ele trabalha com cotas, né? Então, ele vai trabalhar com quanto do público que existe hoje de eleitorado, independente do comparecimento. Nesse campo do sexo, feminino ou masculino, a diferença então vai ser mínima na hora da ponderação, porque o comparecimento é basicamente igual à sua estratificação real no eleitorado. Agora,
eu quero buscar sobre escolaridade, porque eu percebo que em todas as pesquisas há uma espécie de vício de amostragem em escolaridade. Por quê? Eles trabalham ou com cotas ou de forma aleatória, e em ambos os casos é diferente do público que realmente vota. O público que vota tem uma escolaridade diferente daquele que está estratificado dentro do eleitorado. O público paulista, por exemplo, de maior escolaridade, tende a votar menos. E outra coisa é por idade. Os jovens votam menos. É de meia idade até idosos que votam mais, o que tende a favorecer Marçal e Nunes. Nunes? Ah, que Boulos tem um voto jovem, claro, e com mais escolaridade, lógico. Voto jovem, exatamente. É que eu tô muito no voto feminino que o Boulos vai bem. E é por isso que nas pesquisas, a esquerda, geralmente, historicamente, ela vai sendo sempre melhor avaliada do que nas urnas. Essa melhor avaliação nas pesquisas do que nas urnas vai muito por esse extrato. Os jovens votam menos. E os muito idosos também. Né? Os muito idosos, ou seja, aquela faixa que não é obrigatório o voto. Quando o voto não é obrigatório, eles votam menos. E são os votos que mais são direcionados à esquerda no eleitorado. Em São Paulo, isso tende a fazer com que o voto de máquina e esse voto tipo como disruptivo do Marçal tenha mais presença nas urnas do que o voto na esquerda. Agora, o que todas as principais pesquisas demonstram é que há um eleitorado que está cristalizado com o Guilherme Boulos e que pode levá-lo ao segundo turno. E a disputa Marçal e Nunes dependerá muito do comparecimento às urnas. Por isso que o nosso índice Valete talvez chegue mais perto do resultado real do dia 6. E o que você vai aprontar com esse índice Valete? Quando que a galera que tá no clube vai ter à disposição? Que eu vi que já tem um pré-relatório sendo feito. Isso, já estamos fazendo, a gente estamos agora produzindo com mais dados e deixando ainda mais, como posso falar, didático, né? Para que a pessoa que vai ler vá conseguindo entender ponto a ponto ali. Vamos deixar sempre mais explicado e de forma mais simples para as pessoas. Pretendo até amanhã lançá-lo no clube. Maravilhoso. Agora, já com esse Datafolha, e a gente também está criando um modelo matemático, provavelmente vai ser com linguagem Python, para que a gente possa reproduzir esse modelo com outras pesquisas de forma mais simples e que sirva não só para essa eleição, mas para as próximas. Perfeito. Vai ter segundo turno em muitas cidades, a gente pode já usar ela no segundo turno, né? Sim, não, com certeza. No segundo turno, essa eleição vai ser uma eleição teste, até para tentarmos fazer o quê? Primeiro turno a gente vai ver ali se nossa ponderação entrega realmente algo de um diferencial em relação às pesquisas e se aproxima mais do resultado real, ou entrega as tendências, né? Porque pesquisa é tendência, ela está fotografando cada frame. Se nossa ponderação chegar mais próximo da tendência real, a gente vai fazer isso no segundo turno e, claro, o nosso corpo de estatísticos, que estamos com cerca de 10 estatísticos trabalhando nisso, com eles vamos tentar ainda deixar melhor acabado, melhor desenhado, para no segundo turno chegar a um resultado ainda melhor. Maravilhoso. E aí, qual a tua aposta nesse instante pro segundo turno? Olha, pelo bem de São Paulo, eu quero que o Ricardo Nunes vá ao segundo turno. Está muito indefinido, Renan. O que eu posso dizer é o seguinte... Mas você acha que o Ricardo Nunes ainda tem chance? É isso que eu ia falar agora. A tendência agora é que amanhã no Datafolha a gente já veja um X, o cruzamento. Nunes desce e Marçal ultrapassa numericamente. É isso que estamos para ver amanhã. E aí tem o risco da contaminação. Tem um dado que eu fiquei sabendo dessa eleição que me é muito alarmante, que é qual? Os eleitores tendem a escolher para prefeito, cerca de 30% a 40% dos eleitores tomam decisões nas últimas 48 horas. A decisão derradeira em quem irá votar ocorre nessas últimas 48 horas. Né? E isso é um comportamento eleitoral preocupante, porque ele pode ser contaminado por essas pesquisas de última hora que demonstram a arrancada de um determinado adversário, de um determinado concorrente, e queda de outro. Então, eu acredito que neste momento tende a ser Guilherme Boulos e Pablo Marçal no segundo turno e Nunes ficando de fora. Porém, tudo vai depender, né, do Datafolha de amanhã
e principalmente as pesquisas que conseguirem detectar o resultado, o efeito do debate da Globo. Eu acho que o debate da Globo vai ser decisivo para conseguirmos fazer uma previsão melhor sobre quem irá para o segundo turno do lado da direita. A maioria, assim, cara. Dado que o Nunes ele vai pra um debate simplesmente para perder menos, e aí ele agora tá indo numa situação em que ele precisa crescer, a tendência é que o Marçal leve vantagem, né? É que o Marçal se põe em muitos riscos, né? O negócio da cadeirada, ele caiu nas pesquisas por causa da cadeirada. Exato. Mas assim, se ele vê que ele tá no embalo, ele não precisa assumir os riscos amanhã. Essa é uma coisa que o pessoal pode colocar em consideração. Ele às vezes não precisa assumir risco amanhã. Ele não precisa assumir riscos. O problema é que eu também achava que ele fosse diminuir os riscos durante os debates. Só que, quando ele diminui os riscos, ele também diminui o próprio impacto. Não, isso é natural, mas se ele tiver numa onda de subida e ele tá num funil de conversão, muita gente vai assistir a Globo, com tendências de votar no Marçal. Aí vem, tá aí, esse louco até que tá ok. Às vezes é só manter a ultrapassagem, sabe? Aquele piloto de Fórmula 1 que tá dando um show, assim, aí, ultrapassei, agora eu vou poupar até o fim. Não precisa acelerar nesse final. Pois é. Eu sinceramente não consigo fazer essa previsão porque eu acho o Pablo Marçal imprevisível nesse sentido. A gente também tem que pensar do ponto de vista, tentar fazer uma psicologização, que ele é um candidato que está tendo, e ele é um vendedor, antes de tudo, ele é um grande vendedor. Então, nós temos que pensar, é um vendedor de um baixo capitalismo brasileiro que vai ter a maior exposição da história da sua vida, que é na Rede Globo. Isso também pode, aqui eu, claro, estou psicologizando, levar ele a tentar assumir mais riscos nesse último momento. Porque é a ideia de se fazer a grande ultrapassagem. Uhum. Né? E se for uma grande ultrapassagem que der certo, é gênio. Se bater o carro, acaba com a corrida. Sim. Mas eu acho que ele pode levá-lo a tentar fazer essa ultrapassagem de última hora, tentar ser um Ayrton Senna ali das pistas, porque ele vai estar tendo... Tem um texto que vai sair não sei se ele pode falar dessa Valete, mas tem um texto do Felipe Hermes, na próxima Valete, que é genial, que trata ele exatamente como o João Dória era um lobista do grande capitalismo brasileiro. O Pablo Marçal é do baixo capitalismo. E agora ele está tendo acesso às grandes cadeias de televisão do mundo, sabe? Do Brasil, Sim. Que é a Rede Globo. Então, imagina como isso pode também interferir na questão psicológica dele no momento de venda do produto que ele próprio. Então, isso talvez a gente possa psicologizar, ainda que seja errado, do ponto de vista de fazer uma análise concreta, mas isso talvez o leve a tentar fazer essa ultrapassagem de última hora. Maravilhoso. Orlando, obrigado, tendo notícias aí, me joguem. Valeu, velho. Tá certo, sem problema. Valeu. E amanhã, se já tiver o índice Valete no clube, você pode já passar no Análise Senais. Perfeito. Porra, brigadão. Valeu, Orlando. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Galera, esse foi o grande Orlando Lima. Aliás, hoje uma live com muitas participações externas aqui, tá? Comentando sobre esse cenário e sobre como ele lê as pesquisas, hein? O que você acha, Rizzo? Você acompanha o Orlando? Você acha que também vai dar Boulos e Marçal? Sim. Bom, pra mim, eu acho que é Boulos e Marçal mesmo, tá? Vamos ver a Datafolha de amanhã, mas a tendência tá clara, tá? Tendo um fechamento ali dos dois. Vamos continuar aqui. Então, entre as mulheres, 59 rejeitam o Marçal e homens 47. Em relação a Boulos, a tendência é inversa. Homens, 45% rejeitam a candidatura do PSOL e só 32% das mulheres. Cara, 32% das mulheres apenas repudiam o Boulos. Dado que as mulheres têm um comparecimento maior às urnas, tá aqui o entendimento do porquê que o Boulos vence o Marçal no segundo turno, tá? Então hoje, vocês estão acompanhando aí a subida da rejeição de cada um, né? Então, vocês percebem que o Marçal ele está arrancando em taxa de votos no final e, ao mesmo tempo, ele também está arrancando em rejeição, senhor Rafael Rizzo? Percebo perfeitamente. Então, a rejeição dele está aumentando enquanto ele sobe. Então, assim, o que ele está fazendo agora, por isso que o papel, vocês precisam entender assim, o papel que o Nicolas, que o Constantino, que a galera daqueles fio diário, toda aquela galera do bolsonarismo traidor estão tendo. Esse pessoal foi responsável em pegar aquele pequeno espaço eleitoral de direita em São Paulo, que estava votando no Nunes, e converter essas pessoas para o Marçal. Eram pessoas que estavam votando no Nunes, porque o capitão endossou o Nunes, e elas não rejeitavam o Marçal. Aí você, gente, é pra ir pro Marçal, eles estão pegando 3, 4, 5%, tirando de um e colocando no outro.
Eles estão tirando esse pequeno percentual do Nunes e colocando no Marçal. Eles não estão buscando grandes votos fora desse universo, porque fora desse universo a rejeição ao Marçal tá ficando sufocante. E a curva de subida da rejeição é muito grande. Na verdade, a tendência, tá? Essa curva de subida estabilizar depois dos 55%, em quase 60%. O que é, galera, inviabilizante de qualquer chance no segundo turno. Outra coisa que me assusta, tá? Vocês devem ter visto ali que em segundo lugar na rejeição tá o Datena com 39%, mas nem conta, o Datena deve estar a 1, 2%. A tendência de rejeição ao Boulos, ela está absolutamente estável entre 35% e 38%, tá? Que é a curva vinho. Vocês devem ter visto uma curva vinho ali nesse gráfico. Por que a rejeição não sobe? Porque o Boulos não foi o assunto das eleições. As eleições foi o Marçal. E o Boulos adotou uma política de ser absolutamente insosso. Olha só, eu pareço um bolo. Eu sou um cara normal. Eu pareço uma pessoa que você pode conviver. Eu já disse pra você que eu pareço um bolo. E é uma estratégia morta. Foi muito criticada. O pessoal da esquerda tava tirando onda porque a Tabata foi crescendo e pegando esse eleitorado ali. Mas no fim do dia, o que tá rolando? O Boulos... A estratégia tá funcionando, lembrando que o Boulos tá usando como equipe de estratégia gente inclusive do PT, e foi a própria galera do PT que falou, use a estratégia que nós usamos com a Marta Suplicy. A estratégia da Marta é a estratégia da Haddad. Pareça palatável para o eleitor de São Paulo, soe como bonzinho, diz que você quer cuidar de gente, não pareça que você é do PSOL, você nunca invadiu porra nenhuma, tá? Você é um cara bonzinho, sou do bem, eu gosto de gente. E aí ele tá mantendo a rejeição dele impassível. Um fã do Marçal vai nos dizer o seguinte, Renan, mas no segundo turno o tempo de TV é igual pros dois. E o Marçal vai ficar atacando o Boulos pra aumentar a rejeição do Boulos. E eu não nego que ele vai conseguir aumentar a rejeição do Boulos, mas chumbo trocado não dói. E a equipe do Boulos vai também atacar a rejeição do Marçal, tá? Vai ser um segundo turno muito sujo, muito feio entre os dois, tá? E só que o caso Boulos ali... Que cenário horroroso, galera. O Boulos vai ficar basicamente administrando vantagem. Estamos no seguinte cenário, senhor Rafael Almeida Riso. Guilherme Castro Boulos vai pro segundo turno administrar vantagem. É tipo aquele cara aquele time de futebol que ganha de 2-0. Sim. E aí ele tá indo agora disputar o jogo Com de 5 volta. zagueiros. Com 5 zagueiros. Com um time um pouco melhor que o do adversário. Não é tão melhor, mas um pouco melhor. Catimbeiro. Catimbeiro com 2-0. E ele vai praticar o antijogo. Sim. Que é o que o Boulos fez. O Boulos praticou antijogo essa eleição inteira. Ele só ficou lá enrolando, ficou só no antijogo pra ver o tempo passar. E tá passando o tempo, tá? O antijogo do Boulos tá levando ele pro segundo turno em posição de ganhar as eleições. Aí olha que coisa insana, tá? O Ricardo Nunes, ele tá com uma rejeição na casa dos 23%, tá? Ele é aquela linha azul anil, que tem ali, né? Enfim, tem a quarta linha na ordem. É baixíssima a rejeição. Então aí vocês entendem assim, ora, se a rejeição do Ricardo Nunes é tão baixa, por que diabos ele não vai pro segundo turno? Essa é a lógica da dominância. É o que eu conversei com, volto a falar, um presidente de um desses 3 grandes institutos, e eu fiquei falando, olha, eu percebo que o importante é você dominar um determinado campo. Sim, Renan, isso é a dominância. Na lógica das polarizações das redes sociais hoje, ter o domínio político do próprio campo é o que importa para você pro segundo turno. Tá, então, por exemplo, o bolsonarismo ele é dominante no campo da direita, então você pode ter outros candidatos que tentam correr pelo antipetismo, mas e que sejam mais competitivos no segundo turno, mas esses caras, eles não conseguem ir pro segundo turno porque o bolsonarismo domina o campo. Então, para você ir pro segundo turno, você tem que quebrar a dominância desse cara, né? O que acontece? O Marçal pegou um cara de dominância baixa, que é o Nunes. O Nunes ele tem rejeição baixa, mas ele não tem dominância. Então o Marçal ele estabeleceu dominância para cima do Nunes e roubou esse eleitorado ideológico para na margem agora ele cavar a ida dele pro segundo turno. E ele tá indo pro segundo turno. A questão é, com uma rejeição que é mais que o dobro da rejeição do Nunes. O Marçal tem mais que o dobro da rejeição do Nunes. E aí estamos indo para um cenário em que ele basicamente perde as eleições por 12 pontos de vantagem. Eu acho que não vai terminar em 12 pontos. Eu acho que o Boulos ganha a eleição para prefeito se ele for com o Marçal com uma vantagem de 5, 6 pontos percentuais, tá? Mas tirar 12 pontos de vantagem, galera, é muito. Você imagina que pra tirar esses 12 pontos de vantagem, olha o que eu vou falar aqui, tá? Vai ter gente que declarou voto no Boulos, mudando o voto pro Marçal no segundo turno. Você acha isso muito possível, senhor Rafael Almeida Riso? Impossível, Renan. Impossível é muito forte. É muito difícil. Nossa, muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É tipo pegar um eleitor da Tabata,
que foi cativado pela Tabata a eleição inteira a odiar o Marçal, e aí esse eleitor tava falando, não, tá aí, eu vou votar no Marçal. Vai ter um pequeno percentual. Eu acho que assim, do eleitor da Tabata, a transferência pro segundo turno deve ser na casa ali, sei lá, de 15 a 20% pro Marçal. Entendeu? Mas vai ter alguma transferência. Mas isso é muito pouco. O eleitor do Nunes vai ter. Um eleitor bolsonista que votou no Nunes vai votar no Marçal. Só que não é muita gente, não é muito mais do que isso. E o eleitor, e aí entra um ponto que eu vou falar pra você, senhor Rafael Almeida Riso. E o eleitor mulher de periferia, pobre, do Nunes. Esse cara vota no Marçal ou vota no Boulos? Ou nem comparece? Porque não tem a máquina puxando. Entendeu? Aliás, pô, vou tirar essa dúvida agora com o professor, Minha nossa, com só o filósofo ligações Orlando hoje. Lima. Não perguntei de segundo turno. Estou ao vivo. Olá, esqueci de perguntar de segundo turno. Eu tava fazendo minhas elucubrações aqui com o senhor Rafael Riso. O que você acha nessa questão do segundo turno? Porque assim, o Atlas dava uma vantagem menor, dava uma vantagem de 8 pontos do Boulos pro Marçal. Agora o Datafolha tá dando 12 pontos do Boulos pro Marçal. Você acha reversível? Então, o segundo turno é uma eleição completamente diferente. Eles vão ter tempo de TV igual. O Marçal vai... Caso o Marçal vá ao segundo turno, ele teria à disposição dele uma máquina muito grande também para a TV. Apesar de que talvez as produções dele não sejam tão eficazes assim, essas produções para a TV. Agora, tem um ponto que a gente também tem que ponderar nesse sentido, que é o Datafolha, ele tende historicamente quando faz essas projeções, o voto de esquerda é muito melhor captado do que o voto de direita, talvez novamente pelo vício de amostragem na juventude. Isso faz com que, seja no primeiro, seja no segundo turno, historicamente, o Datafolha acabe dando mais votos à esquerda do que à direita, ou mesmo do que ao voto de máquina. Uhum. Então, eu acho que a distância, sem dúvida nenhuma, Marçal é o que tem a posição mais frágil para o segundo turno. Seja entre ele e entre Nunes, ele tem a posição muito mais frágil. Até porque ele tem uma rejeição muito forte. Então, a margem... Né? Porque a rejeição a gente tem que saber que assim, não é apenas que... Não, esse aqui eu acho meio doidinho, não. Quando se considera rejeição conheço e não voto. Neste aqui eu não voto. Né? Ou então... não conheço muito, mas não voto. Este aqui é aquele que eu não voto. E a dele parece que já está acima dos 50%. São 53% ou 54%. 53%, E entre mulheres 59%. Então, assim, é uma rejeição muito alta. E essa rejeição... E em tendência de subida. O que me assustou, a tendência, assim, Exato. é o Marçal ter crescido, enquanto a rejeição dele cresceu, sei lá, 5, 6 pontos. É porque ele cresce... O homem de meia idade, de escolaridade mediana, está grudando no Marçal. Esse homem de escolaridade mediana, que é de certa forma, Renan, um pessoal ali de 45 anos, Sim. Que faz parte de uma geração também, que perdeu muito, ganhou muito pouco, e que é o público-alvo do Marçal em sua vida empresarial. Exato. Não sei se você já viu em live eu falando isso, como o Marçal pega a geração X tardia e a Millennial, porque é a geração que se ferrou. Materialmente, esse é o público de coach. Exatamente. Então, assim, esse é o público que está grudando dele nesse momento. Entre o público de escolaridade média, que é ensino médio completo ou incompleto, o Marçal está nadando de braçada. Ele cai muito naqueles que são de escolaridade baixa e naqueles de escolaridade superior, incompleto ou completo. Principalmente entre o completo. Ele está caindo nesse público. Apesar de ele pontuar bem, acho que é o segundo que melhor pontua nesse campo específico, mas está em tendência de queda entre esse público. Qual é o grande problema para ele? A margem para ele poder fazer qualquer manobra no segundo turno vai se estreitando. Ele não está alargando a sua margem, ele está estreitando-a. Está levando a um ponto de ter grande rejeição, e no segundo turno é aquele que é menos rejeitado, tende a se eleger, que é sempre o menos pior. Você vai fazer um voto ali de menos pior. Só que a gente também chega em um ponto que como é que Ricardo Nunes e o próprio Jair Bolsonaro se comportarão nesse segundo turno? E esse é um comportamento não pela vitória, né, que eu vou fazer aqui, mas para fortalecimento deste personagem chamado Pablo Marçal. Porque aí
ainda que no segundo turno ele perca, mas com uma vantagem muito menor, porque houve esse tipo de acréscimo em sua campanha no segundo turno, e será um fortalecimento muito forte. Agora, se ele for derrotado por 8, 10 pontos de diferença no segundo turno, estaremos falando sobre uma derrota muito pesada. É como a derrota, a gente tem que lembrar, a derrota de Haddad para Jair Bolsonaro na crista da onda, pegando um Fernando Haddad, que não era grande coisa, ganhou por 10% de diferença. Né? Foram 10 pontos de diferença entre um e outro, 55 por 45. Se acontece algo parecido com Guilherme Boulos com o Marçal no segundo turno, é uma derrota muito forte para o Marçal. Porque não pega o Guilherme Boulos na crista da onda. Não exato. Ele não pegou um grande fenômeno de esquerda. Não. Ele pegou um que foi abandonado pelo PT durante e por boa parte, por uma parte do próprio PSOL. Então, sim, a depender dessa derrota no segundo turno, e a meu ver, tudo leva a crer que será uma derrota, a gente também está falando sobre um personagem que passa muito forte para o segundo turno, mas sai do segundo turno enfraquecido. Mas temos que lembrar, segundo turno é uma outra eleição, porque todo mundo tem direito à TV, todo mundo tem direito a uma máquina igual. E no debate, Guilherme Boulos, Marçal, o Marçal tem levado vantagem. Sim. O Boulos não consegue ter poder de reação frente a um clown que está do outro lado. Sim. Ele não está preparado para esse clown. Só que uma pergunta, vou te jogar uma pergunta. Sim. Cabe um clown num cenário em que você tem quase 60% de rejeição? Porque esse é o problema, porque assim, isso tá na lógica da dominância, o clown é suficientemente bom pra te colocar no segundo turno, mas tá cobrando um preço caro. O Marçal é como se ele estivesse fazendo o seguinte, ele tá adiantando os recebíveis no banco, ele tá adiantando a valor presente um recebível futuro que ele tem, só que aí vem uns juros, esses juros vêm na forma de rejeição pro segundo turno, e aí ele não consegue, assim, se ele for clown no segundo turno, vai ser muito louco, assim, porque ele vai aumentar mais ainda a rejeição dele e ele vai cavar o eleitor aonde? É uma dúvida real. Agora, claro, a gente também tem que levar em consideração um ponto, que é dessa rejeição que está agora direcionada a Marçal. Primeiro, essa captação de rejeição, e aí a gente não consegue fazer essa ponderação porque não há estratificação na rejeição. Mas seria que público é o mais jovem que o rejeita mais? Quanto desse público mais jovem significará, né, a sua rejeição? Porque se o público jovem o rejeitar assim, de forma muito grande nas pesquisas, e isso influenciar no resultado final, também significa o seguinte, é um público que comparece menos. Então, significa que sua rejeição real pode ser menor. E assim ele vai conseguir no segundo turno ter uma margem de manobra. Outra coisa, quanto dessa rejeição pode ser retirada por tempo de TV? Não tenho dúvida de que no segundo turno não tenho dúvida, é difícil porque ele é imprevisível. Mas tudo leva a crer que no segundo turno ele não vá dobrar a aposta. Porque aí seria até estrategicamente burro. Você não precisa no segundo turno dobrar a aposta. Né? A aposta do primeiro turno é uma coisa. No segundo turno é uma nova eleição e você pode fazer algo completamente diferente. E todo mundo vai buscar essa conversão ao centro. Sim. Que é o que normalmente acontece. Agora, a gente também tem que pensar outra coisa, Renan. Quer Pablo Marçal governar São Paulo? Porque, apesar de serem 120 bilhões em orçamento, é também uma cidade de governabilidade muito difícil. Não é fácil governar São Paulo. O orçamento só subiu e a inviabilidade política na cidade só subiu também. Eu quero te trazer mais um elemento aqui, tá? Vou até ver se o Rizzo ainda tem a Atlas, porque eu passei moscando sobre isso, e há uma coisa que ninguém tá comentando nessas eleições. Você viu que as pequenas pesquisas que captaram... Tenta pegar o PDF da pesquisa, Rizzo. O que saiu aí recentemente a rejeição ao governo Lula vem caindo, não sei se você reparou. O governo Lula parou de se envolver em grandes discussões e a economia tá andando de lado, mas não tá mal. E a real é que o governo Lula, ele não tá entregando o sonho que ele prometeu lá da picanha, mas assim, a vida tá andando normal. Tá? Ele tá entregando o governo ok. O que a Atlas pegou, que eu tinha feito a leitura da Atlas aqui há 2 dias atrás, foi o seguinte, a avaliação do Tarcísio caiu, não sei se você chegou a ver isso.
Assim, o Marçal tava caindo, a avaliação do Tarcísio tava ok, até subindo. Pintou esses ataques dos caras, a aprovação do Tarcísio caiu 6 pontos, tá? A reprovação dele até tá numa curva de queda ainda, mas a aprovação caiu e foi pro não sei. Então muita gente ouviu esses ataques ao Tarcísio nos últimos dias, né? Nos últimos 11 dias. E essas pessoas, Qual Atlas é essa, Riso? O próprio Orlando mandou pra mim agora. É do dia 30. A de 30? Porque é o seguinte, caiu do Tarcísio. Eu não sei como é que tá a avaliação do Lula em São Paulo, se ela melhorou. Tava curioso pra ver isso. Você quer uma pesquisa de avaliação de governo, no caso. Eu mandei das eleições pra ele. Mas as eleições têm, elas captam. Por isso que tá aqui, ó. A reprovação ao Lula se manteve igual, mas a aprovação ao Lula, ela melhorou 1%. Mas isso não faz diferença. Porque eu quero dizer o seguinte, em certa medida, o quão plebiscitária vai ser essa eleição no segundo turno, não no primeiro, no segundo turno, sobre Lula, sabe? O quanto que porque assim, o Lula tem uma reprovação na casa dos 52% e uma aprovação na casa dos 42%. Em tese, não tá seguro ser o candidato do Lula aqui em São Paulo. Pro Boulos, entendeu? Então não sei se é o Lula que vai pegar, mas ao mesmo tempo a coisa tá meio cristalizada. Há muitas pesquisas, sério, a série histórica ali da Atlas, tá meio que tudo meio, sabe, o Lula, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta e varia tudo muito pouco. E na série temporal do Nunes, o Nunes tá em alta pela pesquisa Atlas. No último conseguiu pegar, ele saiu de 27 para 33. Exato. Assim, essas eleições, Orlando, estão sendo um tapa na cara desses estrategistas tradicionais de política, porque eles estão ali fazendo, veja só, a aprovação tá melhorando e a rejeição tá abaixo do candidato, é impossível ele não ganhar. E é possível, basicamente assim, surge um sujeito mais dominante no campo dele, ele perde. Exato. Ontem eu não sei se você percebeu, eu mandei uma coisa no grupo que eu pretendo transformar em texto, que é uma metáfora. Na física, teve a catástrofe do ultravioleta, né? Quando chega ali um momento, percebem que as leis da termodinâmica eram insuficientes para um determinado fenômeno, e eles apelidaram isso de catástrofe do ultravioleta. E é basicamente a base da física quântica. Isso falando a grosso modo. E quando eles chegaram naquele ponto, não é que estava tudo errado que entenderam antes, só era insuficiente para o que viria dali para frente. Uhum. Né? É igual as leis newtonianas, elas são insuficientes a partir de certo ponto, né? Exatamente. Então, assim, quando você chegou em um ponto, não significa que tudo que vocês pensaram até hoje estava errado. Não é isso. Mas é que tudo que esses grandes estrategistas pensaram até hoje já se torna insuficiente porque o Brasil mudou. A base produtiva do Brasil mudou. Eu até coloco o seguinte no texto que vai sair na Valete, que o Marçal, ele é, por natureza, o primeiro político brasileiro pós-getulista, né? É o primeiro que tem uma chance, assim, fenômeno eleitoral, na verdade não é político, mas fenômeno eleitoral pós-getulista. Porque ele pega o Brasil de um pós-capitalismo brasileiro. É um país desindustrializado, baseado em serviços e na informalidade. Então, assim, a gente está falando sobre um outro momento brasileiro. E tudo isso, a gente vai pegar um governo Lula que está sendo um não governo no sentido de que as polêmicas estão sendo diminutas nesse momento, apesar do Silvio Almeida e apesar das queimadas, é um governo de pouca polêmica nesse momento, mas que também não consegue agregar muita coisa para os seus candidatos no Sudeste, no Sul e no Sudeste, mas que também não é lá um grande peso para essas figuras, porque, também sejamos sinceros, o Guilherme Boulos, hoje, ele depende muito desse recall petista para ir para esse segundo turno. Sim. Porque o voto de esquerda ele está se fragmentando naquilo que o Ciro Gomes tentou ser e não conseguiu, que é a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela está conseguindo se colocar como alternativa de esquerda, de centro-esquerda, a um projeto dominante. Agora, qual o grande problema do Nunes? O Nunes era para ser esse projeto dominante. E o Nunes não conseguiu se colocar como um projeto dominante. Então, ainda que ele tenha uma aprovação ok, uma rejeição baixa, ele não se coloca como esse papel de dominância. E a direita brasileira em específico, é um fenômeno global, mas a brasileira nesse caso, ela depende muito mais de figura, né, daquilo que esteticamente se coloque como dominante, do que necessariamente os resultados de dominância. Sim. Os resultados de gestão.
Ela não aprende nada, assim. Ela não aprende, é um troço doentio. Porque assim, a direita vai entender o tamanho do problema caso, ao longo do segundo turno, ela perceba que as pesquisas continuem dando Boulos na frente, e se o Boulos ganhar, a direita vai sair meio assombrada com a cagada que fez. Eu não acho que saia assombrado. Renan, eu duvido muito que saiamos, assim, enquanto campo político, assombrados. Não, eu não digo assombro do tipo um ganho de inteligência, sabe? Um eureka, do tipo, meu Deus, descobri que... Não, assombrado, tipo, meu Deus, como é que eu perdi? Eu tava tão empolgado, como é que eu fui perder? Sim. E aí vai ser basicamente, olha só como está sendo cada vez mais impossível a direita ganhar, porque o sistema não permite. Sim. Porque tudo se torna um viés de confirmação para esse campo da direita, né? Se você perde, apenas confirma que o sistema ganhou de você de forma ali, usando subterfúgios. Se você ganha, mostra que, olha só, o povo é muito forte, a gente vai esmagar amanhã esse sistema todo. A gente tem que lembrar, em 2016, todo mundo desse campo mais bolsonarista dizia que o petismo havia acabado. E agora, basicamente, o Brasil acabou porque o petismo venceu e nada mais vai fazer sentido um dia. É tudo muito fatalista, é tudo assim, a cada nova eleição, um novo apocalipse acontece. Sim. É que, sabe, Orlando, tá pintando uma profecia autorrealizável. A direita tá falando tanto que a esquerda domina que tá tomando escolhas estúpidas, e aí a esquerda de fato vai dominar, porque se o Lula ganhar a próxima eleição, e pra mim, vamos fazer uma projeção. Lógico que o Marçal pode se dar mal, pode vir uma operação policial pra cima dele, acho que muita coisa ainda vai rolar. Mas, se esse sujeito se mantém como nome dominante da direita, e acho que ele já é o nome dominante da direita para 2026, ele pra mim perde de um Lula no segundo turno em 26. E aí, cara, porque é o Lula com a máquina. O Lula ganhou do Bolsonaro sem a máquina. Dessa vez é o Lula com a máquina. A gente não falou muito, eu venho falando que essas eleições no Nordeste estão tendo uma espécie de uma revolução dessas eleições no interior. Muito dinheiro sendo jorrado nessas eleições para a prefeitura. Eu acho que a máquina política no Nordeste em 26, nos interiores, vai vir forte com o Lula. O Lula vai ter, pelo menos comparado com 26, com 22, 3 pontos a mais só de estar usando a máquina. E se pintar um cara com baixa rejeição, com alta rejeição como o Marçal, pinta uma eleição pro Lula meter uma vitória e nomear 3 ministros do Supremo, e aí sim a profecia se realizou. Sabe? Com a culpa da histeria nossa. Como o campo da direita também, politicamente, está no momento de espírito, porque a gente tem um espírito que eu chamo de espírito da revolta, né? O nosso momento é o espírito da revolta, são 10 anos de revolta e basicamente é isso, é uma grande revolta. E existia realmente ali esse espírito, ele foi adormecido pelo nosso grande diazepam das massas, chamado Jair Bolsonaro. É o grande diazepam das massas. Ele conseguiu adormecer todo esse espírito e reverteu isso em voto. Só que o custo de apoio ao Jair é muito alto, porque ele entrega muito pouco e pede muito, assim, ele pede basicamente a alma e entrega migalha. Então, é muito pouco que ele entrega. E esse grande espólio eleitoral que ele tem, ele agora está caindo, assim, quase que uma cascata naquilo que é refratário, que é o Pablo Marçal. O Pablo Marçal está conseguindo tomar para si parte desse eleitorado. Você tinha toda uma carapaça ali, que estava em torno do Jair, foi quebrado por Marçal e está ficando agora com o Marçal uma parte disso. Só que a gente está falando sobre um enfraquecimento interno. Você não tem uma recuperação desse espírito. Você só tem a transformação que ocorreu de todo aquele espírito ser contido no contingente de votos, né? E tem uma característica muito simples, que é buscar essas figuras que são grotescas, porque são figuras que, abre aspas, falam o que eu quero falar. E a pessoa se acha tão inteligente que quando escuta alguém falar o que ela quer falar, ele pensa, pô, essa pessoa está falando o que é certo. Talvez a gente tenha que parar para pensar o seguinte, talvez estejamos pensando errado. Quando alguém fala o que a gente quer falar, a gente está errado. Mas o campo da direita não pensa nesse sentido. Então, está sempre fazendo escolhas que são muito complicadas eleitoralmente, e mais do que eleitoralmente. Porque o ciclo eleitoral são 2 em 2 anos. Mas a consequência política é muito maior. Vai durar 1, 2, 3 gerações. E nesse sentido, sim, é uma profecia autorrealizável. Estamos sempre falando, olha, eles nos dominam. E como a gente está entregando cada vez mais campo de domínio para eles... Exatamente.
E aí é muito louco, é um ciclo, né? Porque aí, como a profecia se realiza, mais profetas surgirão e mais estupor, mais maluquice, que é uma dinâmica de ficar maluco e depois ficar alienado, né? Com elementos de maluquice. E você só perde, né? Enfim, cara, é bizarro. Mas é isso, eu vou pros pimbas aqui. Orlando, deixa eu fazer um negócio. Se der 10 clubes hoje, eu tô com 4, você topa fazer uma live com a galera sobre estatísticas e eleição hoje pra membros do clube? Top. Na hora, tranquilamente. Então- 10 clubes eu faço na hora. Então, galera, 10 clubes, temos live com o Orlando hoje, falando sobre esses elementos estatísticos, porque vai tá saindo logo mais não o Data Valete, né, mas o índice Valete, baseado nessas correções sobre as pesquisas ali para membros do clube. Então, muito obrigado, Orlando, baita participação. Ó, galera, tem um dos caras que eu mais admiro no nosso universo, é o Orlando, tá? Inteligentíssimo, trabalha pra um caralho, trabalha demais. Inclusive, deixa eu te falar um negócio, o Orlando é um cara que se reveza trabalhando conosco e trabalhando num restaurante em Portugal, tá? É um cara que, sim, ele tem que pagar as contas dele, a vida é dura. Ele recebe em real daqui, mas gasta em euro lá em Portugal. Lembrando que ele também estuda lá, tá? Foi para Portugal para estudar. Então eu adoraria ter um pouquinho mais de clubes aí para eu poder pagar um salário maior e tirar ele completamente do outro emprego. Já estamos fazendo isso, tá? Mas entre no clube, cara. Ter uma mente dessas trabalhando full time com a gente faz muita diferença. Eu volto a falar, a gente atrai sempre os melhores.